Olá, seja bem-vinda à nossa primeira aula do nosso quarto curso dos 27 perfis de personalidade. E nesse curso a gente vai falar daquele perfil de personalidade que ele está sempre ajudando as pessoas, que ele está sempre buscando, fazer algo pelas pessoas, mas no fundo ele sente que as pessoas não estão aí para ele e que quando ele ou ela não serve o outro, ele é esquecido. Ou às vezes ele passa a vida servindo o outro e quando ele precisa, ele não tem apoio. Se você já se sentiu assim, se você conhece alguém que se sente assim, envie esse conteúdo, compartilha, deixe o seu like, o seu comentário, porque ele é muito importante. Mas antes de iniciar essa aula, eu peço a sua licença para reverenciar a Divina Consciência manifestadora de tudo que é. Reverencio o seu eu superior e peço licença para juntos e juntas podermos aqui estudar e compartilhar os conhecimentos aprendidos. E lá vamos nós. O tópico da nossa aula de hoje, o tema da nossa aula de hoje é exatamente como parar de buscar amor através da aprovação. Porque nesse perfil de personalidade é exatamente o que acontece com ele. Ele busca ser amado ou ser amada através da aprovação das pessoas. E isso faz com que essa pessoa entre em um sofrimento muito profundo e às vezes ela se perde dos próprios objetivos, das próprias necessidades, das próprias realizações e acha que as pessoas são ingratas, quando na verdade é essa pessoa que não está enxergando que ela mesma está se esquecendo por medo de não ser aceita pelas pessoas que ela considera importante. Então a gente vai entrar agora para falar de perfis de personalidade onde o que predomina são as emoções. Os 3 perfis anteriores nós falamos sobre pessoas que predominam as sensações físicas e agora a gente está lidando com pessoas onde as sensações elas existem, os pensamentos eles também existem, mas a parte emocional é onde essa pessoa se guia. Se o emocional dela está bem, ela está muito bem. Se o emocional dela não está bem, ela não está bem. E a emoção que está na base desse perfil de personalidade, assim como o quinto e o sexto, que serão os 2 próximos cursos, é o orgulho. Só que o orgulho, a gente já precisa começar entendendo que a nossa cultura tem uma ideia de julgar que o orgulho é algo ruim, que o orgulho é um pecado, quando na verdade aqui a gente está falando apenas de uma emoção. Não tem certo, não tem errado. Todos nós vivenciamos a emoção do orgulho e todos nós em algum momento precisamos aprender a lidar com essa emoção. Não é sobre a gente negar a existência dela ou a gente julgar ela, mas sim a gente aprender qual que é a mensagem que essa emoção está nos trazendo e como que a gente pode crescer através do entendimento dessa emoção. E uma coisa importante é a gente ter claro que o orgulho é somente uma forma de expressão de uma emoção mais profunda desse perfil de personalidade, que é a tristeza. E que tristeza é essa? É a tristeza de não se sentir amado ou amada por ser realmente quem é. Não nas aparências, mas sim na essência. Sabe aquilo que só você sabe de você, que você tem medo e tem vergonha que as pessoas descubram e você acha que as pessoas não vão gostar de você se elas souberem das suas vulnerabilidades, das suas fragilidades, dos seus medos ou das suas dificuldades, daquilo que você não sabe, daquilo que você ainda está tentando aprender ou desenvolver. E como uma forma, então, de defesa psicológica, o nosso sistema ele acaba desenvolvendo o orgulho como uma forma de lidar com essa tristeza de não se sentir amado ou amada por quem realmente é na essência. O primeiro tópico para a gente começar a falar então desse perfil é a gente entender um pouco como que funciona o coração, sabe, dessas pessoas que vivenciam essa personalidade. O primeiro ponto já legal da gente trazer aqui é o seguinte: é uma busca constante por amor e aprovação. E realmente a palavra aprovação para essas pessoas ela significa amor. Então, quando as pessoas concordam com elas, quando as pessoas olham para elas e dizem que o que elas estão fazendo está certo, ou quando ela recebe um elogio, quando ela se sente vista, então ela tem ali às vezes uma necessidade, ela está com fome, mas ela não pediu para comer e a pessoa percebe que ela está com fome e vai lá e traz um alimento para ela, por exemplo, ela se sente amada. Agora, quando ela coloca uma necessidade dela para fora e as pessoas não conseguem compreender, as pessoas julgam, as pessoas dizem que aquilo é errado, que aquilo é feio, ela não se sente aprovada, ela também não se sente amada. E isso vai fazendo com que, então, essa pessoa, ela comece a aprender que quando ela se doa, quando ela faz pelo outro, algumas pessoas fazem em troca algo para ela.
Então ela começa cada vez mais a desenvolver esse hábito de esquecer dela mesma. Às vezes ela tá ali com uma necessidade a ser atendida, então ela tá com frio, só que ela vai lá e empresta a blusa para alguém. Ou ela tá sem dinheiro e alguém vem pede dinheiro emprestado, ela vai lá e empresta o dinheiro dela. E ela fica ali com as dificuldades dela sem falar para ninguém, porque na cabeça dela, se ela tá falando, se ela tá pedindo para alguém, é porque aquela pessoa não ama ela, porque se a pessoa realmente amasse ela, a pessoa não iria esperar ela pedir, ela e colocar a necessidade dela para fora, que é geralmente como ela faz. Ela percebe as outras pessoas. Esse perfil de personalidade é um perfil que percebe muito bem o outro. Então, quando uma pessoa chega perto dele, ele percebe se a pessoa não está bem, ele percebe se a pessoa às vezes está ansiosa, se a pessoa está triste, e ele vai até a pessoa, ele não espera que a pessoa venha. Então, como ele vive dessa forma, ele acredita que as pessoas também teriam que fazer isso com ele ou com ela, e quando elas não fazem é porque elas não querem. Porque como essa pessoa percebe as outras, quando ela não vai se doar para o outro, é porque ela percebeu e não quer. Então ela acredita que as outras pessoas também funcionam dessa forma. E quanto mais então ela vai entrando nessa de esquecer dela para estar cuidando do outro, ela acaba não percebendo que ela vai se tornando, né, uma pessoa que está expressando orgulho. E em que sentido seria esse orgulho? O orgulho de não se colocar como vulnerável, de não dizer que está precisando de ajuda, de não dizer que não está conseguindo sozinho, de não dizer que está pesado. E ela vai sempre carregando tudo, aquele monte de responsabilidades, aquele monte de peso. Geralmente são pessoas que carregam muitas pessoas nas costas. Às vezes aquela pessoa que traz toda a família, sabe, como responsabilidade dela. E ela vai cada vez mais entrando nisso, achando que ela é uma pessoa que dá conta de tudo e que isso é bom e que isso é positivo. Só que muitas vezes ela tá triste por dentro, ela tá se sentindo sozinha, ela tá se sentindo desamparada. E, de novo, né, ela não acaba percebendo que isso é uma forma de orgulho. Também tem outras formas como o orgulho, ele vai aparecer, não necessariamente quando a gente fala orgulho, a gente está falando de uma pessoa que ela é arrogante, que ela é vaidosa. Às vezes ela é uma pessoa insegura, porque o orgulho ele também aparece na face oposta, mas ainda sendo ele como insegurança. Então a gente pode ter uma pessoa que expressa o orgulho se sentindo extremamente capaz e competente, mesmo que ela esteja assumindo mais coisas do que ela é capaz. O orgulho faz a gente fazer isso, assumir mais coisas do que a gente consegue, e aí depois não dá conta e se frustra. Ou o orgulho, ele pode também aparecer como uma insegurança muito forte, que faz com que a pessoa não consiga agir. E aí ela tá no lado, né, vamos colocar assim, negativo do orgulho. O lado positivo não quer dizer que é bom, mas positivo no sentido de que ele está se expressando de forma ativa. É a pessoa que está dizendo que ela consegue tudo, às vezes mais do que ela dá conta. E o lado negativo é quando ela está com medo, sabe, de colocar a vulnerabilidade dela e de aquilo não ser bem visto. Então ela está na face negativa do orgulho, que é evitando se expor para o mundo, porque ela não quer que o mundo perceba que ela não consegue aquilo que ela gostaria no fundo de conseguir. Se está fazendo sentido para você até aqui, eu peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, que você possa deixar o seu like, que você possa compartilhar e comentar. Os comentários eles são fundamentais para que a gente possa desenvolver cada vez mais o conhecimento e ir aprofundando, né, aqui nas dúvidas de vocês. E isso também vai fazendo com que eu aprenda mais, porque às vezes eu preciso estudar para responder uma dúvida. Então eu gosto muito desse crescimento que a interação de vocês traz, tanto aqui para a nossa conversa, para os nossos estudos, quanto para mim, como um profissional, né, da área de psicologia que está buscando contribuir com vocês, compartilhando um pouco desses estudos. E uma coisa também que eu acredito que é fundamental da gente já começar a entender aqui nessa primeira aula é a questão da imagem construída. Porque esse perfil de personalidade, o que acontece? Ele faz isso já desde criança, né? É um personagem que essa pessoa precisou desenvolver para conseguir se adequar na vida, para fazer parte ali dos ambientes da infância dela. Ela foi, de uma certa maneira, aprendendo a indiretamente seduzir as outras pessoas para construir vínculos. Só que quando a gente pensa sedução, né, a gente já pode pensar às vezes, né, em sedução no sentido sexual, da pessoa colocar uma roupa, ou dela ficar, né, falando para outra pessoa sobre coisas relacionadas à parte da intimidade sexual, mas não é nesse sentido.
sentido. A sedução, ela acontece, na verdade, de diversas maneiras, como, por exemplo, aquela pessoa que sempre está disponível para as outras pessoas e faz com que as pessoas, então, estejam presas a ela. Então, ela está seduzindo a pessoa, sempre resolvendo tudo que a outra pessoa precisa, mesmo que a outra pessoa fosse crescer encarando aquele desafio, só que ela vai lá e assume aquela responsabilidade, aquele compromisso. Então, é aquele amigo que às vezes responde 3 horas da manhã, não estou dizendo que isso é ruim, que isso é errado, mas às vezes ele faz isso com todo mundo, ele está com sono, precisando dormir, mas ele vai lá e está sempre disponível. Então, essa forma de ser uma pessoa que está ali, sempre disponível para outra, sempre esquecendo de si para atender o outro, também é uma forma de sedução, de atrair as pessoas para ela, e é uma coisa indireta. Não necessariamente ela acorda pensando que ela quer fazer isso. Ela simplesmente aprendeu na infância que esse era o jeito de atrair a atenção das pessoas e ter elas perto dela, para que ela se sinta amada e para que ela tenha a aprovação dessas pessoas. E isso vai fazendo, então, cada vez mais que essa pessoa ela vai se confundindo, sabe, com esse falso eu, com esse personagem, que acaba sempre encantando as pessoas por ser sempre muito solícito, que acaba, sabe, prendendo as pessoas, porque as pessoas acabam gostando dessa facilidade, que não é ter que resolver os problemas delas e ter sempre alguém ali que está assumindo esses problemas. Então vira uma coisa assim que atrai muita gente, só que essa pessoa ela se sente muito sozinha, ela se sente muito solitária, mesmo com muitas pessoas perto, porque muitas vezes as pessoas não perguntam se ela está bem, as pessoas não perguntam se ela precisa de ajuda em algo, as pessoas não se dispõem a ajudar ela nos momentos que às vezes ela está precisando. Então ela acaba se sentindo muito solitária, muito sozinha, e ela tem medo de expor essas necessidades, porque aí esse falso eu, esse personagem que ela criou, vai cair por terra, porque ela já não é mais aquela pessoa que está ali para todo mundo, ela é a pessoa que está precisando. E ela acaba tendo medo de que se ela colocar o que ela precisa, a pessoa vai se afastar dela. E muitas vezes isso pode acontecer, só que ela não percebe que ela mesma está construindo uma rede de conexões onde ela ensina que as pessoas só precisam vir pedir e que não existe uma troca. Então, quando ela pede, às vezes a pessoa está ocupada, não por maldade a pessoa não pode fazer e ela se sente rejeitada. Ela se sente esquecida pela pessoa, se sente não amada. E isso vai reforçando ela achar que cada vez mais ela tem que fazer mais para outras pessoas para que alguém um dia enxergue ela. E cada vez mais esse buraco vai sendo cavado e quanto mais ela faz, mais ela se sente vazia, menos amada, menos compreendida. Até mesmo porque as pessoas não conhecem ela de verdade, não sabem da tristeza que ela sente, das inseguranças e dos medos que ela tem de ser esquecida, de não ser lembrada pelas pessoas. E isso, né, faz com que essa pessoa acabe tendo uma certa confusão mesmo, sabe? Entre o que é ser amado e o que realmente é ser necessário. Qual que é a linha que divide, sabe? O amor que as pessoas têm por mim, daquilo que elas vêm até mim porque elas precisam de mim. Então essa pessoa fica muito confusa, sabe? Ela não sabe se as pessoas realmente amam ela, ela não sabe se as pessoas só vêm para ela porque elas precisam de alguma coisa. E quanto mais ela entra nessa dúvida, mais ela acaba atendendo as pessoas e menos ela expõe aquilo que ela precisa, e aí ela acaba não tendo experiências de colocar as suas necessidades, ser atendida e perceber que ela pode também pedir. Então, dificulta cada vez mais ela realmente ter coragem de colocar algo e de pedir ajuda para alguém. Com isso, né, a gente vai começando a entender que essa emoção da tristeza, ela tem toda uma justificativa, porque como essa pessoa está cuidando de todo mundo, está disponível para todo mundo, está se colocando ali de forma vulnerável, e ela não tem as pessoas ali muitas vezes se dispondo a atender ela, até porque essas pessoas acham que ela é uma pessoa que dá conta de tudo, porque ela está sempre ajudando todo mundo e nunca está pedindo ajuda, então elas nem se dispõem a perguntar, porque quando olham para ela, pensam que ela é um super-herói. E isso vai fazendo com que esse sentimento de tristeza vá cada vez mais surgindo nessa pessoa, porque ela sabe no fundo que as pessoas não sabem quem ela é por dentro. E quando ninguém vem perguntar isso para ela, e quando pergunta, ela também não fala muitas vezes, porque ela tem medo da pessoa parar de gostar dela, se descobrir que ela é um ser humano, que tem diversas questões também como todas as outras pessoas. Então ela mergulha cada vez mais nessa tristeza. E a forma que a mente dela aprendeu de aliviar esse sofrimento é agradando as pessoas. É a todo momento encontrando uma forma de ser a pessoa querida, de ser a pessoa que está ali sempre, tipo, né, disponível, de ser a pessoa que está sempre ajudando. Então você percebe que é um looping.
é um looping que vai fazendo com que cada vez mais ela negue as necessidades. E quando nós passamos a negar muito as nossas necessidades, a gente vai começando a ficar em um estado de escassez interna. De escassez por quê? Porque ninguém está aqui para viver sozinho, desconectado, sem ter o apoio das pessoas. Todos nós precisamos do apoio das pessoas. E toda vez que a gente cai nessa de achar que a gente não precisa do apoio das pessoas, a vida vai trazer situações que às vezes a gente vai entrar em desafios muito grandes, e quanto mais a gente tenta evitar de pedir o apoio, mais difícil vai ficando, e a gente vai se frustrando e vai perdendo cada vez mais a confiança na nossa capacidade, quando na verdade não é que a gente não tem capacidade, é porque a gente não soube pedir apoio no momento certo, até porque às vezes essa pessoa nem sabe que ela merece ou que vai ter alguém para trazer esse apoio para ela. E a conclusão, né, então, que a gente vai tendo, né, dessa primeira aula introdutória, já para a gente ir adentrando nesse perfil, é de que essa pessoa, ela aprende de verdade, na prática, que o amor verdadeiro, ele existe quando ela começa, né, a reconhecer que as necessidades que ela tem, sabe, de pedir ajuda, de receber um carinho, sabe, de falar que não tá bem, para que alguém possa cuidar dela, para que alguém possa trazer ali às vezes um conselho para ela, de pedir uma orientação para alguém, ela não precisa ser aprovada por essas pessoas. Essas pessoas não precisam estar ali constantemente dizendo que ela é uma pessoa boa, que ela é uma pessoa legal, que ela é uma pessoa bacana, que ela é uma pessoa agradável, que ela é uma pessoa bonita, que ela é uma pessoa interessante. Ela não precisa disso. Só que ela não vivencia experiências assim, e quando ela vivencia, a mente dela faz por onde fazer essas memórias não serem guardadas. Então a maioria das memórias que ela tem é que quando ela pediu, as pessoas não puderam. A memória dessas pessoas que vivem essa personalidade faz uma seleção das situações onde ela pediu e as pessoas não atenderam, e meio que apaga, deixa no esquecimento os momentos em que ela precisou e foi atendida. Então ela fica com essa crença, né, de que se ela não tiver a aprovação das pessoas, ela não vai poder contar com essas pessoas, que ela só pode contar com quem aprova ela. E, na boa, os melhores amigos, as pessoas que mais nos amam, os familiares, as pessoas que realmente nos amam, eles estão para nós em todos os momentos, quando a gente realmente se vulnerabiliza, quando a gente realmente coloca para fora a real necessidade que a gente tem. Eu, inclusive, venho passando por situações assim muito legais, onde a vida está me mostrando, sabe, o quanto que tem pessoas incríveis que me amam, tanto no sentido das pessoas que eu atendo, tanto no sentido das pessoas que eu já convivi, pessoas que eu não tenho conexões às vezes há anos, mas que aparecem às vezes em momentos decisivos, trazendo boas reflexões, trazendo apoio, trazendo ajuda mesmo de forma prática, sabe? Às vezes pessoas da família que a gente tem conflitos e a gente vai descobrindo depois que na verdade os conflitos eram apenas as crenças que nós tínhamos, e que na verdade a pessoa, ela já estava ali esperando uma oportunidade para se aproximar da gente, mas a gente não dava esse espaço. Então, olhar para isso e começar a perceber que o amor verdadeiro, ele só vai acontecer quando eu realmente começar a aceitar que nem todo mundo que me ama vai me aprovar o tempo todo. Nem todos os comportamentos que eu tenho vão ser coerentes para as crenças que as outras pessoas têm. Então elas vão me criticar, elas vão às vezes me apontar, mas ainda assim elas me amam pelo que eu sou. Elas só não concordam com todos os meus comportamentos, e isso é natural. Então, o desafio, né, que eu trago para você hoje nessa aula é você realmente ajudar alguém da sua família na próxima vez que alguém te pedir algo, e você observar se você está esperando algo em troca. Sabe? Então, às vezes, você foi lá e resolveu uma coisa na rua para a pessoa porque ela estava trabalhando e você precisou ir lá num lugar fazer aquilo, mas quando você precisar de algo em troca, você vai ficar lembrando daquela situação? Porque se isso estiver acontecendo, isso ainda está forte na gente. Então, não tem problema se você perceber que isso está acontecendo. O mais importante é você identificar. Então, se você identifica que você está fazendo coisas esperando algo em troca, comece a anotar o que você está esperando em troca. O que é que você gostaria que essa pessoa fizesse por você. Porque antes da gente ajudar sem expectativas, a gente primeiro precisa enxergar quais são as expectativas que a gente tem nas ajudas que a gente faz para pessoas específicas que a gente convive. E somente com o tempo, e esse curso aqui ele vai trabalhar vários pontos, a gente vai aprendendo a ir lidando com essas expectativas e começar a entender quais são as verdadeiras necessidades internas que nós temos. Algumas seremos nós que iremos atendê-las, outras a gente vai aprender a pedir o apoio para essas pessoas que estão ao nosso lado. Nem todas vão nos atender, mas nós vamos encontrar pessoas que podem nos auxiliar, desde que nos coloquemos com abertura para vivenciar esse processo. Então, esse perfil de personalidade que a gente está abordando aqui hoje
é um perfil de personalidade que ele é muito querido pelas pessoas, que ele é muito amado pelas pessoas, mas que ele não se sente assim por dentro. Então, o objetivo desse curso vai ser exatamente fazer você se abrir para o amor que você já tem à sua disposição, mas que nesse momento você ainda acha que você não merece por alguma coisa, não importa o motivo ou a razão, e a gente vai desconstruindo essas camadas de crenças, essas camadas de padrões ao longo dessas 9 aulas desse curso introdutório. E quem sabe, né, se você quiser aprofundar, aqui na descrição do vídeo tem o link do curso completo, tem o meu contato para você vir fazer terapia, fazer mentoria comigo. Aí fica a seu critério, né, o que você pode buscar dentro daquilo que você está querendo para o seu desenvolvimento, para a sua vida. E o tema da nossa próxima aula vai ser exatamente por que dizer não fortalece os seus relacionamentos. É uma coisa meio que contraintuitiva, né? Porque a gente acha que dizer não vai atrapalhar as relações. A gente cresceu numa cultura que dizer não é uma coisa meio feia, né? Então, às vezes, a pessoa te convida para algo, você já sabe que não vai, mas você não diz não. Você fala, eu vou pensar, mas no fundo você já sabe que não vai. Porque a gente foi criado com a ideia de que dizer não chateia as pessoas, magoa as pessoas, afasta as pessoas, quando na verdade não é assim. E nessa próxima aula a gente vai falar exatamente disso dentro desse perfil de personalidade que tem dificuldade de dizer não e muitas vezes se atrapalha exatamente por isso. Então, eu agradeço a sua presença. Lembra você a se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like, curtir o vídeo e a gente se vê na nossa segunda aula. Tchau, tchau.